Olá a todos, boa tarde aí. Aqui é noite, hoje eu estou um pouco 10 horas antes do evento aí, estou gravando esse vídeo para o caso de a gente não conseguir fazer uma conexão à distância, é, o que acontece de vez em quando. O meu nome é Newton Campos, eu sou professor, como vários de vocês aí. E primeiro eu quero agradecer o convite da Gabriela, da East Point Ventures, que idealizou e tá executando esse evento, e a Arazanzu também, pela brilhante condução da organização. Infelizmente eu estou aqui agora hoje em Madrid, né? Eu gostaria muito de estar aí. Eu sou um grande apaixonado pelo mundo da educação, principalmente educação superior, onde eu me movo mais. Mas enfim, eu tenho uma colinha aqui, que é algo que à distância a gente pode ter sem vocês verem, mas tá aqui. Eu sou muito transparente em geral na minha vida e nas aulas à distância também. Eu dou muita aula à distância. E vou contar um pouco. Eu estruturei esse bate-papo rápido aqui, é, meio um TED à distância, em menos de 15 minutos, tá? De propósito, porque eu acho que ninguém aguenta ficar mais do que 15 minutos ouvindo outra pessoa, sem ficar olhando no celular. Então, eu represento várias organizações, vamos dizer. Eu estou aqui representando várias organizações, e todas são pertinentes com o assunto, né? Eu sou professor de empreendedorismo aqui na IE Business School, aqui em Madrid, uma das principais escolas de negócios da Europa, uma das cinco principais sempre, inclusive em rankings consolidados várias vezes. Nós saímos aqui como a melhor escola da Europa, então é uma escola super, super inovadora, super legal, mas mais do que isso, é hoje considerada a principal escola de negócios à distância do mundo, nos principais rankings, né? E eu fui diretor de learning daqui durante 3 anos e meio. Voltei para o Brasil há 1 ano e meio e deixei esse cargo, mas vivenciei, né, muito dessa dinâmica, desse setor tão ativo para essa escola em especial também, que é a questão da educação à distância, no nosso caso aqui de business, né? Então hoje, da maioria das minhas aulas eu dou à distância. Normalmente eu estou aí ou viajando, e os meus alunos, curiosamente, estão pelo mundo inteiro. Eu vou contar essa experiência para vocês. Quase nenhum está em Madrid, então vejam só que interessante. Eu os encontro aqui de vez em quando, né, num encontro presencial, face to face, mas a grande maioria não está aqui, nem dos professores e nem dos alunos, o que já mostra um pouco o caminho que nós estamos indo. Mas eu também represento, obviamente, a Fundação Getúlio Vargas, onde eu dou aula também de empreendedorismo, a EASP de São Paulo. Vou compartilhar também uma experiência que eu tive essa semana de educação à distância lá. E lá na Fundação Getúlio Vargas eu sou vice-diretor do Centro de Private Equity e Venture Capital, o GVCEP, que é um centro de pesquisa nessa área de investimento em empresas já mais consolidadas, né, na parte de Private Equity, e startups na parte de Venture Capital. É uma das coisas que nós estudamos muito lá, e esse centro em especial se dedica praticamente a entender esse ecossistema no Brasil e na América Latina. Os outros chapéus que eu estou usando aqui são mais dois, e aí eu termino. Um é pela minha própria empresa. Eu tenho uma empresa que se chama Solef, Educational Services. Então, bom, o que você faz ainda? O que você faz na Solef? Eu fundei a empresa tem 4 meses, e praticamente eu respondo dizendo que por enquanto eu faço de tudo, faço o que você quiser na área de educação. Mas obviamente pouco a pouco eu já tenho os meus protótipos sendo desenvolvidos, meus famosos MVPs, e espero ter alguns produtos interessantes aí para os próximos anos. E por último, eu estou na Associação Brasileira de Startups, como diretor, ou chair, do comitê de EdTech.
de Educação e Tecnologia, que é um comitê recém-criado, e um dos nossos grandes objetivos, e é um dos nossos interesses em estar presente aqui com vocês, é justamente a gente começar não só a juntar as startups de educação que nós temos já lá na associação, mas principalmente localizar todas aquelas que não estão e trazê-las para a gente fazer essa comunidade, unir essa comunidade pelo Brasil afora, né? Então, representando essas quatro, vamos dizer, organizações, que eu vou apresentar um pouquinho aqui. Primeiro, vai ser basicamente dividido em duas partes essa apresentação, que é primeiro contar um pouco das experiências que eu tive e depois é uma conclusão, um takeaway para vocês aí pensarem, anotarem ou debaterem com os painelistas que estão aí com vocês, que têm a sorte de estar com vocês aí, que eu não estou tendo hoje, tá? Enfim, eu queria começar com uma experiência que eu tive semana passada. Porque eu vim para cá, o que acontece? Eu dou uma aula lá na FGV, presencial, normal, de graduação, último semestre, uma eletiva que chama Captação de Recursos para Startups. E nós discutimos muito sobre a questão de recursos em geral para você começar uma empresa. E essa é uma aula absolutamente tradicional, são, sei lá, 20 sessões presenciais, e só que eu tive que vir para cá. Eu dou aula presencial aqui também, uma vez por semestre, e tive que vir para cá, ficar 15 dias, e não poderia dar as aulas presenciais daí. Então, um diretor da escola, estava conversando com ele, falei, putz, vou ter que faltar 2 aulas, né? Que chato. Os alunos, vou ter que pedir para eles fazerem um trabalho, sei lá, nesse tempo, para não desconectar a matéria, né? Porra, dá uma aula. Ele sugeriu, porra, você não é o cara da educação à distância, dá uma aula à distância. Eu falei, porra, é verdade. Boa ideia, vamos tentar, né? E aí eu, enfim, abri uma sala virtual, aluguei uma sala virtual, tem para você alugar hoje na internet, baratinho, $30, nem lembro. Mas aluguei uma sala virtual boa. E marquei, falei, galera, ó, dia tal, tal hora, ao invés da nossa aula face to face, como normal, vai ser a nossa aula pela internet ao vivo, tá? Pessoal, bom, tá bom, sei lá o que é isso, né? Eles não estão acostumados a isso, mas vamos lá. Bom, enfim, começou a aula semana passada, eu estava aqui. E a primeira pergunta que eu fiz, falei, bom, primeiro vocês me respondam onde vocês estão, que eu estou curioso, né? E pode jogar aberto, né? Inclusive alguns que logaram não com o nome real deles, logaram com outros nomes também. Eu falei, pô, pode abrir o jogo. E aí vários, né, começaram, pô, eu tô em casa no sofá, eu tô no trabalho, eu tô na biblioteca, eu tô na faculdade, eu tô, né, em tudo que é lugar. E isso foi interessante de ver, né? Porque eles aproveitaram realmente o fato deles não terem que ir para a faculdade para fazer outra coisa, né? E aí rolou a aula, beleza, normal, como a gente está fazendo aqui, só que ao vivo. E aí no final, eu falei, pô, curioso, eu falei, bom, antes da gente terminar, eu queria só conversar e saber de vocês qual o feedback que vocês têm dessa experiência, né, que a gente teve hoje aqui de ficar 1h30, né, 1h30 à distância debatendo o assunto aqui. Nesse caso eram de recursos sociais, né, para você começar uma empreitada aí. E aí foram incríveis os feedbacks, porque eles chegaram e falaram, pô, professor, cara, vários, né? Alguns falaram, pô, eu imaginava que esse negócio à distância era uma bobagem, que não ia rolar, né? Que a conexão não ia funcionar, que a aula ia ser uma porcaria e tal. E eu tô impressionado, né? E aí vários alunos falaram, pô, quero mais, quero mais, quero mais. Um comentou, pô, eu almocei enquanto a gente estava tendo a aula. O outro, pô, eu ia preenchendo aqui, vendo no arquivo conforme você falava e tal. Então, enfim, foi uma experiência para eles, jovens de 22, 23 anos, muito interessante. Para eles foi assim muito boa, né? E eu fiquei me perguntando, pô, por que a gente não tem mais disso, né, nas nossas aulas presenciais normais, né? Mas enfim, ainda falta para a gente se estruturar para isso, que não é o caso aqui nessa universidade onde eu trabalho, onde ela já está totalmente convertida, vamos dizer assim, para a educação blended, né? Que é o quê? Né? É a educação que mistura
os face-to-face, com a distância, com gravado, com fórum, mistura os formatos de transmissão de conhecimento. Né? Bom, outra experiência que eu queria compartilhar com vocês que eu tive também recentemente. Bom, primeiro, antes dessa até, as minhas aulas online aqui. Tá? Então o que aconteceu? Eu estava dando uma aula, aqui tem dois tipos de aula geralmente, tá? À distância. Tem a aula ao vivo, né, que é por webcam e todos os alunos seguindo ali, debate ao vivo, e tem a aula por fórum de debate que dura alguns dias, então todo mundo tem aqueles dias para entrar e debater. Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque teve uma aula dessas, por exemplo, que eu comecei em São Paulo e terminei aqui. Né? Então é curioso, porque da mesma forma como eu, professor, comecei a aula segunda-feira em São Paulo e terminei a aula quinta-feira em Madrid, muitos dos meus alunos aconteceu a mesma coisa. Eles começaram a aula deles na segunda-feira, vamos dizer, um no Vietnã, e terminou na sexta-feira, o mesmo aluno, na China. Né? Isso é uma das possibilidades da educação à distância que fazem com que o processo fique muito interessante. Né? Imagina que nós estamos nos movendo pelo mundo, né? e pelas nossas empresas, nossas reuniões de trabalho, etc. E ao mesmo tempo estamos estudando, debatendo assuntos pertinentes justamente a alguns daqueles desafios que você vive no dia a dia. O que permite isso? Permite você misturar a prática com a teoria ao vivo ali, né? E a cores no mundo inteiro. Então, nessas aulas eu queria comentar com vocês o grau, né, de globalização que a gente chega a ter. Numa aula dessa eu tenho 30 alunos, né, de 25 países diferentes, morando também em 20 a 22, 23 países diferentes do mundo. Né? Então, é uma diversidade extrema que só é permitida, nesse caso, por causa do formato do curso, que é blended. Né? Se não fosse blended, não era possível. Né? E no caso do Brasil, a mesma coisa. Se a gente consegue dar, né, uma matéria num formato blended, você consegue trazer mais alunos de mais longe para eles virem para o formato face-to-face. Né? Então, no caso aqui, a gente tem basicamente 3 formatos nos cursos de mestrado. Tá? Tem o formato que a pessoa vem muito pouco, ou seja, 80% do programa é à distância. Tem um formato que a pessoa vem mais ou menos, vamos dizer, a cada 3, 4 meses. Né? Então é um blended com mais conteúdo presencial. E tem um formato que o pessoal até mudou de nome aqui, da época que eu estava, que é o chamado Blended Face-to-Face. Que significa o seguinte, que o curso é bastante face-to-face. Né? Então, os alunos vêm normalmente da Europa inteira para cá a cada mais ou menos cada 5, 6 semanas. Ou 7, não lembro, mas entre 5 e 7 semanas. E continuam online. Né? Ainda assim, isso permite que alunos da Europa inteira venham para Madrid. Mas, obviamente, para um brasileiro, um americano, um japonês, fica muito difícil o cara vir a cada 5, 6 semanas. Então você vê que a gente já meio dando um outcome aqui, dependendo da distribuição que você faça no blended, você permite esse tipo de coisa acontecer. E por último, uma experiência que eu tive mais recente, como aluno, eu me matriculei num curso do MIT à distância, em janeiro, chamado ULab, que usa a teoria U, que é uma teoria aí muito interessante de análise do futuro emergente. E o que mais me chamou a atenção na metodologia desse curso, que eu fiz, né, à distância, foi que o professor recomendava, né, que os alunos se encontrassem pessoalmente na sala de aula, né, e assistissem a aula ao vivo todos juntos. Ou seja, que eles se encontrassem um pouco antes da aula ao vivo ocorrer, né, ali na videoconferência, já debatessem o assunto que fosse ser debatido na aula ao vivo, e depois que a aula terminasse ao vivo, né, a gente continuava mais uma hora lá debatendo, fazendo exercícios, etc. Então foi um formato blended, né, porque não deixa de ser presencial, você tem que ir a algum lugar, mas nesse caso o professor não estava lá, ele estava ao vivo dando aula para 20 mil pessoas ao mesmo tempo, das quais dessas 20 mil a gente estimou lá durante o curso durou 6 semanas, que aproximadamente umas
12 mil estavam se reunindo nesses hubs. Ou seja, apenas 8 mil estavam assistindo em casa sozinhas. A grande maioria participou dos hubs. Então, você vê que é um face-to-face, né, mas onde o professor não está face-to-face, só apenas os alunos. Mas isso já é uma questão muito interessante. Seria como se, nessa aula da FGV na semana passada, ao invés dos alunos estarem todos, cada um nas suas casas, eu pedi para eles irem para a FGV e de lá eles assistirem a minha aula ao vivo. Seria mais ou menos esse o exercício. Enfim, cara, as combinações são apaixonantes, tem muita combinação. O que eu queria já é concluir aqui um pouco com vocês a minha mensagem. Desculpa que eu vou me enrolando, já estou vendo aqui no reloginho que já estou em 14 minutos, mas concluir rapidamente só dizendo que primeiro, a gente já está vivendo isso face to face, a gente está com celular, com laptop e tal o dia inteiro, então não é algo que vai vir, é algo que já está. Tá? Nós já estamos, isso é uma questão da gente organizar isso. Tá? Essa é a minha primeira mensagem. Então, a educação blended é uma questão da gente organizar as escolas, universidades, etc., organizarem o fluxo de informação, basicamente. Tá? Nós já estamos vivendo isso. Esse é o primeiro ponto. A outra é a questão do tipo de conhecimento, né, que você coloca na versão ao vivo e na versão à distância. Né? Lembra que a distância entre o ao vivo e o face-to-face, né, seja ao vivo à distância, seja ao vivo face-to-face, está caindo quanto mais a gente consegue transmitir coisas ao vivo com qualidade. Né? Quanto mais a gente tecnicamente conseguir transmitir imagens, né, de alta qualidade ao vivo, mais o à distância ao vivo vai se parecer ao face-to-face ao vivo. Então, nós não, aqui, por exemplo, não enxergamos muita diferença entre o ao vivo presencial e o ao vivo à distância. Especialmente se todos podem se ver na plataforma, o que é o caso ainda dos cursos aqui, que tem até um máximo de 30, 40 alunos. Obviamente, num curso que tenha 20 mil alunos, isso é impossível. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia dessa diferenciação. O que eu queria dizer é que o que a gente tem que pensar é que tipo de conhecimento, conteúdo, debate a gente põe naquele conteúdo ao vivo, que normalmente requer mais interação, né, mesmo de toque, de olhar, de troca de impressões, e que tipo de conteúdo a gente coloca no conteúdo não ao vivo, né, que é o chamado assíncrono, que normalmente a gente prefere colocar aí aquele conteúdo que é menos perecível, né, um conteúdo que é mais fixo, mais robusto, mais estável. Tá? Isso era uma dica que eu queria comentar com vocês. E por último, para terminar, só queria dizer que a interação é chave no processo. Né? Você interagir com as pessoas, interagir com outros alunos, interagir com o professor. Esse se eu fosse dizer qual é o segredo, no meu ponto de vista, obviamente, é a interação. Tá? E bom, é isso. Eu queria despedir, agradecer muito o tempo de vocês e só deixar aqui um recado de que lá na Associação Brasileira de Startups a gente está montando um negócio chamado Pitch Corporate, que é muito interessante, que é para atrair, especificamente na área de educação, vamos atrair empresas que têm desafios para apresentar com startups que têm soluções para esses desafios e colocar todo mundo no mesmo barco. Eu convido vocês da área a darem uma olhada, tá? É pitchcorporate.com, da Associação Brasileira de Startups. Um abraço e, putz, queria muito estar aí. Um abração. Tchau, tchau, tchau.